Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tati do canal Súria Despertando a Consciência. Hoje eu vim aqui numa praça bem gostosa. Olha aqui, que vibe boa, né? Para fazer um vídeo muito especial. É um vídeo que eu vou ter que ler porque é extenso o tema. Então vou dando algumas explicações e é um tema muito pedido por todos, que eu faço questão de passar aqui, que é um tema maravilhoso, excelente, para que todos conheçam, tenham esse conhecimento, essa compreensão. Então vamos falar hoje sobre as 3 regiões cósmicas do universo e o mito de Piste Sofia. Foi escrito por Stefan A. Holler, Carl Jung e os Evangelhos Perdidos, capítulo 6. Como introdução sobre as 3 regiões cósmicas do universo e o mito de Piste Sofia, podemos começar dizendo que quando Sofia, o espírito do mundo, chegou às margens que separam os mundos inferiores do reino da plenitude, olhou mais uma vez para baixo, para o mundo imperfeito e atormentado, suspenso no vácuo e no caos. Seu coração partido, mas agora refeito, encheu-se de compaixão. Não poderia deixar para trás aquela estranha criação, entregue aos seus recursos mais que inadequados, nem poderia abandonar seus filhos verdadeiros, mulheres e homens que estavam mais intimamente ligados a ela do que quaisquer outros seres fora da plenitude. Assim, usou seus poderes mágicos e dividiu sua natureza em 2 metades. Uma que subiu aos aeons na plenitude, para lá residir com o Cristo Jesus, e a outra que permaneceu próxima à criação, para continuar a assisti-la em compassiva sabedoria. Desse modo, criado pela compaixão, o segundo self de Sofia tornou-se conhecido como Ashamot, a errante ou a inferior, aquela que ainda está em contato com a humanidade e as regiões deste mundo. As 3 regiões cósmicas do universo. A primeira é a região sublunar, ou o mundo material, governado por um regente que os antigos chamavam de Pan e que outros chamam indevidamente de demônio, Daimon. É aquele que reina sobre a terra, as plantas e as criaturas vivas. Qual paciente pastor de ovelhas, vela para que todas as manifestações da vida de Sofia possam um dia alcançar os mundos superiores, não importa quão longe vagueiem. Desconhecendo a realidade e os desígnios dos poderosos aeons da luz, o regente deste mundo meramente gira a roda de nascimento, morte e renascimento, que na verdade é encarna e desencarna, né? A roda de Sansara, de retornos e recorrências, com a esperança de que, se ele e seu rebanho forem capazes de manter-se dentro dos movimentos cíclicos da vida biológica, não serão condenados na hora da libertação. Então, esse primeiro Deus, vamos dizer assim, é o Deus extremamente materialista, que muitos aqui chamam de, né, Deus dos infernos, de demônio, de Satã, coisa e tal. Então é a região sublunar, as regiões infernais, que nada mais são, falando, né, internamente, as regiões do ego, quando somos movidos simplesmente pelo ego, pelos instintos, pela inconsciência, né, pessoal? Depois temos a segunda região, que é o espaço imaterial, a região astral. É o mundo da alma e da mente, regido pelo Demiurgo, o arconte principal, de numerosos nomes como Yaldabaoth,
que é o deus infantil, e Saklas, o cego. É do mundo dessa divindade arrogante e sedenta de poder que se originam os muitos conceitos e preceitos teológicos e ideológicos que escravizam a mente e a vontade humana. O Deus cego tem grande interesse no que chama de lei. Regras, mandamentos e regulamentos de todo tipo são por ele criados, para restringir a liberdade do ser, o direito de nascença do espírito. Filosofias e ideologias são também insufladas pelo demiurgo, na alma e na mente humana, junto com a ganância, o poder, o vício e outras obsessões, visando obliterar e obscurecer a pureza espiritual de homens e mulheres. Então esse Deus demiurgo é o que manda geral aqui na humanidade. No mundo astral é que paralelo ao nosso. Então que comanda a mente humana através do medo, das superstições, dos dogmas, das doutrinas. Para esse Deus que a maioria reza, acredita no se Deus quiser, se Deus, quiser, se ele achar melhor vai acontecer, se não aconteceu porque Deus não quis. Aquela crença extremamente limitante e terceirizante de deixar tudo na mão de um Deus. É sobre esse Deus demiurgo que todos estão falando. O Deus bíblico das religiões. E que muitas seitas, escolas e espiritualistas usam desse Deus sem às vezes nem ter consciência que é dele que estão falando. Porque doutrinam, porque dão dogmas, dão regras a serem seguidas se a pessoa quiser ascensionar. Se ela for despertar a consciência, ela tem que entender as leis, as regras, tem que seguir os atributos. Então essas pessoas continuam presas no círculo de encarnação e desencarne, de retorno e recorrência também, e não se dão conta disso. Elas acreditam que estão se libertando, mas elas ainda estão dentro daquela caixinha limitante, supersticiosa, cheia de doutrinas, de dogmas, cheia de afazeres, merecimento ou não merecimento, certo e errado. Ainda não saíram da dualidade. E a terceira região, acima dos planetas e logo abaixo dos portais da própria plenitude onipotente, é o reino de Sofia, Achamoth, onde a Mãe Sábia, auxiliar celestial da humanidade, está entronizada. Com ela vivem incontáveis hostes de anjos de luz e almas santas e retas, que antes ocuparam corpos humanos. É o reino dos espíritos, onde os anjos gêmeos das personalidades humanas também residem, e a câmara nupcial está construída. Então, é o local onde estão nossos guias, amparadores espirituais, os mestres ascensos, as chamas gêmeas. É o local onde a alma humana se funde com a alma divina. É nesse patamar de consciência, falando internamente, onde saímos da dualidade para a unificação dessas polaridades internas. Ali, as almas humanas podem encontrar-se e unir-se às contrapartes espirituais, os anjos gêmeos. É isso que acabamos de falar aqui, Quando as almas dos homens unem-se à deusa em seus múltiplos aspectos, é com Sofia Achamoth, a sábia guardiã, que eles o fazem. A nossa alma divina, Sofia. Sem a consciência desses mistérios, muitos seguidores bem-intencionados da revelação cristã encaram essa forma de Sofia como Maria, a rainha do paraíso. Eles veem como algo externo a eles, Mas é a nossa própria alma, a nossa alma divina, que se funde com a nossa alma humana aqui. É sempre interior o trabalho. As 3 regiões cósmicas anteriormente descritas têm suas partes correspondentes
dentro da natureza dos filhos dos homens. Dentro de cada ser humano há a parte material, derivada do domínio de Pan, que carrega os instintos, necessidade da vida material, com a sua vocação para a sobrevivência e a continuidade física através da descendência. Então, a parte instintiva, mecânica, para a sobrevivência aqui na terceira dimensão, essa primeira região, né? A região do ego. Há também aquela outra parte que personifica a mente e a emoção, referida frequentemente como alma, a psique. Essa parte da natureza humana é derivada dos domínios do demiurgo e, portanto, contém mais de uma característica perigosa. Embora seja a sede da consciência ética e da razão calculada, é suscetível às influências lisonjas dos regentes, com seus arbitrários e obsessivos mandamentos, ideologias fanáticas, orgulho e arrogância de alma. Então, a segunda parte, ela mexe com o emocional e o mental inferior do ser humano. Não é ainda a essência, esse Deus que todo mundo fala, né? Na verdade, é o Deus demiurgo. Ele é movido pela ganância, pelo ego também. Ele põe regras, ele incita a pessoa a ser orgulhosa de si, a ser um melhor que o outro, né? Doutrinador e tudo mais nesse sentido, até violento, né? Porque ele impõe as suas leis que devem ser seguidas para que você conquiste alguma coisa. Então ainda está muito no mental e na dualidade. E a terceira parte é a região do espírito humano, o pneuma, pertence à plenitude, como dom de Sofia. Na maioria dos seres humanos, porém, essa centelha espiritual arde lentamente, adormecida e inconsciente, aguardando o sopro dos mensageiros da plenitude para ser avivada para uma ação efetiva. Despertar a consciência, como a gente chama aqui, né? Esse espírito é o de Sofia e através dela e além dela é de essência idêntica à dos próprios rei e rainha, profundidade e silêncio. Então é o perfeito equilíbrio, harmonia, unificação das polaridades internas, né? O silêncio absoluto encontrado na profunda meditação, o tudo e o nada, onde não há julgamentos, não há comparações, né? O inexplicável, o absoluto, o incriado. Assim, na vida personificada, vê-se alguns humanos que podem ser qualificados de iléticos, regulados por instintos, pelas necessidades e sensações, vivendo assim, principalmente no domínio de Pan. E outros são chamados de psíquicos, que geralmente veneram o deus demiurgo como Deus, sem consciência do reino espiritual que há acima dele. Acha que aquele deus demiurgo, né, das religiões é tudo que há, é a máxima. E orgulham-se e alegram-se com a sua lei e sua doutrina. São submissos, né, pessoal? Imaginando-se superiores aos outros homens em virtude de suas leis. Dessa forma, a história espiritual da humanidade é basicamente uma progressão da instintividade primitiva e do panteísmo de adoração da natureza, onde Pan é Theos, isto é, Deus, a religião dogmática e ética, e desta a verdadeira liberdade espiritual da gnosis, do conhecimento. E enfim, agora vamos falar sobre o reino da luz. Para alcançar o reino da luz, tornar-se um ser pneumático, o homem deve antes renunciar ao seu servilismo, aos aspectos físicos, como também e frequentemente, com grande dificuldade, renunciar à escravidão do demiurgo e de seus sectários, sob a forma de servidão ideológica. As ideias escravizam tanto quanto as paixões, e ambas são obstáculos para o reino do espírito,
que almeja a ascensão, o despertar da consciência, né? Então deve atingir o autodomínio, o domínio de si mesmo, dos desejos, dos apegos, dos instintos, né? Ele vai ter tudo isso, mas ele vai ter o autodomínio e também vai sair da servidão de um deus demiurgo, qual ele acha que ele deve servir, honrar e obedecer, tá? São os primeiros passos. Surge então a grande renúncia, quando os humanos quebram as algemas fixadas em seus corpos e mentes pelos regentes, que são chamados de arcontes. De acordo com o acima exposto, há apenas um grande passo a ser dado: a união transformadora do humano inferior na câmara nupcial com a presença protetora do anjo gêmeo. É a fusão da alma humana e a alma divina, tá? A unificação das polaridades internas. Dos cumes do mundo material e experiências de êxtase da mente, homens e mulheres erguem os olhos e fitam os montes perpétuos do reino da luz espiritual de Sofia, Achamoth. O anjo gêmeo estende sua asa cintilante e transporta para as alturas a alma humana, até a câmara nupcial, onde a união espiritual é selada nas bodas celestiais, alquímicas. Um por um, Sofia atrai seus filhos espirituais para si, juntando-os às hostes dos eleitos, que na verdade, né, os escolhidos são autoescolhidos, são quem renunciam a todas as ilusões aqui do mundo. Esse é o dom de Sofia, extraído do tesouro sem fim de luz e posto à disposição dos humanos pela sua compaixão e sabedoria. Ela permaneceu fiel à verdadeira luz e insta seus filhos a fazer o mesmo. Fidelidade ao espírito que habita os mais profundos e altos recessos da natureza humana. Os levará assim à renúncia do mundo da ilusão e abraçar o real, o reino da luz dentro de nós. Então, esse é o livro Jung e os Evangelhos Perdidos, capítulo 6, de Stefan A. Holler. Eu extraí apenas um pequeno trecho e mesmo assim ficou super longo, mas é muito elucidativo. Tem que assistir e ler com muita inspiração, com consciência e compreender que são palavras bem assim difíceis, bem temperadas aí, porém significa o quê? São as 3 fases da libertação, né? O homem sai totalmente do instintivo, do extremamente material, daquela parte que ele age só por sobrevivência, sem ter a mínima noção. Aí ele passa a ser usar mais o intelecto, seu emocional, então ele se funde a uma religião, doutrinas, e vai despertando a consciência, também faz parte, né? Aí ele começa a ter noção disso. A maioria da humanidade parou por aí. Então ela parou aqui, ó, a Kundalini no plexo solar. Ela tem que atingir o cardíaco para cima agora. Essa é a intenção. Então ela sai agora também dessa dualidade do raciocínio, do intelecto, do emocional e passa para a intuição. Ela passa a viver em dimensões superiores de consciência, fora da dualidade, do julgamento, fora das comparações. E ela não é mais escrava do ego, dos instintos, né, de tudo que ela acreditava, que ela começa a ver que tudo é uma ilusão e que ela é o próprio Deus manifestado aqui na matéria, vivendo sua própria experiência e cada um de nós vivendo a sua, apenas expressando em personalidades diferentes, mas a mesma essência. Então tudo que precisamos é fundir nossa alma humana a essa alma divina e alcançar a iluminação interior. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, que seja muito instrutivo, né? E ajude muita gente a compreender o que significa tudo isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos que gostam desse tema e até a próxima. Gratidão!
Gostaria de deixar aqui, pessoal, um pequeno comentário que nossos grupos são sempre totalmente gratuitos, né? Nós somos voluntários com toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho para passar para a humanidade um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de oportunidade dela se emancipar dessas prisões que foram criadas, né? Crenças limitantes, padrões que a mídia nos impõe, que veio às vezes da própria família, que veio de infinitas formas aí, e que ela possa despertar a consciência, estar acessando aqui e agora as dimensões superiores de consciência na sua vida prática, no dia a dia, e sua ascensão, né, conforme seus próprios esforços. Então, nós pedimos sempre para quem se sinta tocado, quem possa ajudar, contribuindo de forma espontânea com esse trabalho voluntário. O meu nome é Tatiana Machado Antônio, a conta na Caixa Econômica Federal, agência 0961, a operação 13, conta poupança 83715, dígito 3. E também quem não pode, não tem problema nenhum, nosso trabalho sempre foi gratuito e voluntário. Mas para quem possa estar ajudando um pouquinho a gente, agradeço do fundo do meu coração pela contribuição e pela partilha. Gratidão.